O projeto CHAI trata do nexus água, energia e alimento. E ele tem como foco a área da Bacia do São Francisco Estendida, que compreende a Bacia do São Francisco e as bacias receptoras das águas do São Francisco, que são as bacias do Nordeste Setentrional, no estado do Ceará, e no estado do Rio Grande do Norte e do estado da Paraíba. O foco do projeto é analisar a segurança hídrica, a segurança alimentar e energética dessas três bacias. Um conjunto de centros de pesquisa e de universidades se associaram para viabilizar este projeto. Esse projeto tem 5 componentes. O primeiro deles trata da base de dados, onde vai ser construída uma base de dados que vai ter dados hidrológicos, uma base de dados que vai contemplar dados socioeconômicos e principalmente dados de uso e ocupação do solo, tanto da Bacia do São Francisco como das bacias do Nordeste Setentrional. Essa base de dados já se encontra construída e já está disponível para o conjunto dos membros do projeto que estão fazendo análise dessa base. Uma segunda dimensão do projeto trata da questão climática. E nessa dimensão climática vão ser avaliados o clima presente e o clima futuro. O clima futuro incorporando os aspectos da mudança climática. Inicialmente se trabalhou a questão do clima utilizando os modelos do CEMIP5, mas agora, como saiu uma nova suíte de modelos, que é o CEMIP6, nós estaremos utilizando na avaliação final do impacto da mudança do clima os modelos do CEMIP6. Então, tanto a mudança do clima quanto também a variabilidade climática vão ser objeto de avaliação desse projeto. Estão sendo analisados, então, a variabilidade de baixa frequência, a variabilidade de mais alta frequência, acoplada à mudança do clima. Uma terceira dimensão importante do projeto é exatamente como é que essas precipitações que acontecerão no futuro, no cenário de mudança do clima, vão afetar o regime de vazões nos rios, no Rio São Francisco e nos rios do Nordeste Setentrional. Para isso foi desenvolvida uma modelagem hidrológica, onde a gente vai estar trabalhando inclusive com modelos hidrológicos que contemplem a avaliação da incerteza dos parâmetros desse modelo hidrológico, utilizando modelos MCMC, Monte Carlo, Markov, para poder identificar a incerteza dos parâmetros. Então a gente vai analisar o impacto e a incerteza das mudanças do clima, juntamente com a incerteza hidrológica, para saber construir os cenários de vazões para o conjunto dos rios que compõem a região de estudo. Com essas informações da rede hidrográfica e com as informações de uso de ocupação do solo, oriundo da análise do zoneamento que foi realizado na fase 1 da base de dados, a gente vai analisar, vai desenvolver uma metodologia que incorpore o nexus entre alimento, o nexus entre a questão da água e o nexus entre a questão da energia, e um quarto componente que surge são exatamente as cidades. Então a gente vai analisar a demanda de água das cidades, das grandes cidades que tem no Nordeste Setentrional, notadamente Fortaleza e Campina Grande. Nós vamos analisar a demanda de irrigação no Vale do São Francisco e no Nordeste Setentrional, e também as demandas urbanas, né, das grandes cidades também que vão ter no Vale do São Francisco. Então a gente vai incorporar a demanda das cidades, a demanda por água para irrigação e a demanda por produção de energia hidrelétrica na cascata do São Francisco. Então, para isso, é desenvolvido um modelo que incorpora cada uma dessas 4 dimensões, ou seja, a dimensão da produção agrícola na irrigação, a dimensão da produção de energia hidrelétrica e também a parte termoelétrica, porque também nós temos nessa região termoelétricas instaladas, e a dimensão associada à questão das cidades, junto com a questão da água, que funciona como sendo um integrador desse processo como um todo. Então, com isso, a gente vai identificar potencialidades e vulnerabilidades do conjunto desse sistema, identificar potenciais sinergias que possam haver, estratégias de operação desse sistema. Com essas informações, com os cenários analisados, a gente vai para a fase final do projeto, que é identificar uma estratégia de gestão adaptativa que possibilite que nós tenhamos uma gestão de recursos hídricos mais consistente, e quais são as demandas que existe para a agricultura irrigada e para a produção de energia hidrelétrica. Então, de fato, aí a gente vê o nexo e qual é a estratégia de gestão adaptativa que permita uma gestão mais robusta do ponto de vista de longo prazo, e que a gente trate melhor, de forma mais sistemática, as incertezas de diversas ordens que nós temos no sistema. O meu nome é Eduardo Assad, sou pesquisador da Embrapa em Campinas.
trabalha há bastante tempo com mudanças climáticas e agricultura, e a gente faz parte desse projeto buscando verificar a relação entre a segurança hídrica, segurança alimentar e segurança energética. Na verdade, a proposta principal é fazer um diagnóstico, depois os estudos de vulnerabilidade e apresentar propostas de mitigação e possíveis soluções para o que vem pela frente aí na região do Vale do São Francisco, em termos de água para abastecimento humano, água para agricultura, água para energia, soluções alternativas para energia, que hoje não são nem mais soluções alternativas, já existem aí, já fazem parte da matriz energética nacional, e de que maneira nós podemos, olhando para o futuro e vendo o que vem pela frente com relação ao aquecimento global, apresentar possíveis opções de produção e de aumento de renda para a população da bacia estendida do Vale do Rio São Francisco. Meu nome é Estorésio Maia, sou professor do Instituto Federal de Alagoas, no campus Marechal Deodoro. A minha contribuição no projeto do SOACIS é dentro do componente de segurança alimentar e uma parte relacionada às estimativas de emissões de gás do efeito estufa. Então, em relação à segurança alimentar, a ideia é levantar uma série de indicadores, né, da segurança alimentar para a bacia do São Francisco, bacia estendida. Então, dados de produtividade, produção, a relação da produção versus demanda de alimentos, enfim, alguns custos de produção. Então, fazer uma análise qualitativa desses indicativos, desses indicadores. E tem uma segunda parte que é a estimativa de gases de emissões de efeito estufa, né, no setor de agropecuária e carbono do solo. Tanto as estimativas das emissões atuais, né, ou seja, do período de 2005 até 2017, quando a gente tem dados disponíveis, para a gente ter esse panorama, também para o carbono do solo, e, enfim, e depois, mais à frente, poder associar isso a cenários, né, opções de mitigação e adaptação. Isso é outra parte do projeto, ver que medidas, né, agrícolas, que sistemas agrícolas podem ser adotados para mitigar as emissões de gases de efeito estufa, né, e ter uma agricultura sustentável, contribuindo para a segurança alimentar. Depois que a gente definir esses cenários, a gente vai também fazer as estimativas de emissões de gases de efeito estufa para esses diferentes cenários de adaptação e mitigação, principalmente. Então, a gente vai atuar aí nessas diferentes áreas no projeto. Meu nome é Iana Rufino, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal de Campina Grande. Eu sou pesquisadora no projeto Nexus, principalmente na componente de segurança hídrica. O nosso grupo ele tem tentado contribuir com estudos de dinâmica espacial do uso do solo, dinâmica espacial e temporal do uso do solo, de como essas mudanças ao longo do tempo, da forma como o uso do solo varia, podem interferir e podem impactar nas vazões das bacias após o processo de transposição e ao longo do tempo. Nosso intuito é contribuir com a obtenção de dados e aquisição de dados através de produtos de sensoramento remoto e entender um pouco essa dinâmica espaço-temporal que tanto interfere na hidrologia das bacias e, por fim, na segurança hídrica como um todo. Também tentamos contribuir com estudos de segurança hídrica na escala da cidade, haja visto que Campina Grande é uma dessas cidades a primeira cidade a receber a contribuição das águas do São Francisco após a transposição e tem enfrentado todas essa problemática da segurança e da insegurança hídrica diante de períodos de escassez. Meu nome é Renan Rocha. Esses dias em Fortaleza, de 4 a 5 de junho, a gente teve uma reunião geral do Projeto Nexus, que envolveu as universidades participantes, o UNB, o UFCG e também o pessoal da Embrapa, que está fazendo trabalho junto com a gente. Essa reunião foi para definir diversos pontos e também falar sobre discutir, organizar as pautas, organizar a agenda de pesquisa, definir as próximas atividades, porque o Nexus é um projeto bem complexo, que envolve múltiplos aspectos da segurança hídrica, alimentar e energética. Então, envolve muitas universidades, porque exige diversas formações para poder conseguir contemplar tudo que precisa para o projeto.
Então, diante dessa dificuldade tamanha, a gente precisa ter essas reuniões de vez em quando para poder conseguir organizar, deixar todo mundo no mesmo, tipo, no mesmo patamar, todo mundo com o mesmo, trabalhando junto para poder conseguir chegar num final com o resultado que a gente espera. Que o projeto é muito importante, a gente espera que tenha um impacto muito bom, de certa forma, no Brasil todo, mas principalmente na bacia de estudo, que é a bacia do Rio São Francisco estendida. Então, nossa expectativa para o projeto é muito boa. A UNB está responsável por uma série de atividades que englobam o entendimento de como a água se transforma na bacia, entender como é que as vazões são geradas, para que a gente possa fazer uma análise mais substancial de como que essa água pode ser alocada por diferentes usos, né? A ideia é entender como é que as vazões na bacia, em vários pontos da bacia, vêm sendo transformadas ao longo do século XX. E essas mudanças que a gente vem observando em alguns locais, pelo menos, são oriundas de mudanças ou de variabilidade natural do clima, mudanças do clima ou, muito importante, mudanças na própria superfície da bacia hidrográfica que altera os processos hidrológicos. Então, uma parte do problema é tentar entender as contribuições de cada um desses fatores no que vem acontecendo, no que aconteceu no século XX e aconteceu no início do século XXI. Além disso, a ideia é utilizar, empregar informações desses prognósticos realizados pelos modelos climáticos globais para tentar entender como essa mudança no clima pode afetar as vazões ou a quantidade de água disponível para uso em diferentes momentos do século XXI. Isso também é uma parte importante das atividades que a UNB vai participar dentro desse projeto, subsidiando uma série de estudos que vêm na sequência associados à produtividade agrícola, geração de energia e alocação de água para diversos tipos de uso, como doméstico, industrial e etc. Então, essa é a nossa contribuição dentro do projeto. Esse projeto é um projeto financiado pelo CNPq, que conta com parceria de diversas instituições, e esse projeto ele tem seus desenvolvimentos informados a partir de uma homepage, que vai aparecer aí embaixo, www.agua.ufc.br/Nexus, né? Então, quem quiser maiores informações sobre o projeto, por favor, visite a nossa página eletrônica.